Paulinho, Alex Teixeira, Renato Augusto, Roger Guedes, vários brasileiros que atuavam ou ainda têm vínculo com clubes chineses têm sido especulados por times brasileiros. Nesse vídeo quero contar sobre a enorme quantidade de dinheiro que eles faturam do outro lado do mundo. Vou falar também sobre o São Paulo que se complicou na Libertadores, especialmente por causa da série de lesões que não tem fim. Bora contar também sobre o Atlético Mineiro que empatou com o Boca Juniors. Será que o Galo pode comprar Tietê? Para completar a boa vitória do Fluminense, com uma curiosidade em relação aos tempos, o primeiro e o segundo tempo bem diferentes. Falo também sobre Duílio Monteiro Alves prometendo reforços para o Corinthians. E por fim, vamos contar sobre Germancano, segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, e sobre a Portuguesa, que já sabe seus adversários na Copa Paulista. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, que legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, pedi para deixarem like, para se inscreverem no canal, lembrar que o programa do Nicola dessa quarta-feira começa depois que a bola parar de rolar nos jogos da Libertadores da América, por volta de 11h20, 11h25 da noite a gente está aqui para responder e para bater papo com vocês, combinado? Agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes contar que ele tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas que tem como parceiros Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre outros. Por que é tão legal apostar na 1xBet? Porque são uma infinidade de opções dentro de cada jogo. Pega agora mesmo o link no comentário fixo que eu vou deixar para vocês da 1xBet e abra, por exemplo, o jogo do Palmeiras ou do Flamengo. São times que entram em campo pela Libertadores nessa quarta-feira. Você vai encontrar todo tipo de opção para apostar. Vitória, empate, derrota, quantos gols, em que momento esses gols saem, número de cartões, número de escanteios, enfim. Tudo para fazer com que você tenha mais chances de ganhar suas apostas. Sempre lembrando que na 1xBet, usando o cupom Nicola, você tem 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito e para completar, o apostador iniciante na 1xBet que perder tem até $10 devolvidos pela casa. Para começar o vídeo falando sobre a minha Portuguesa que joga a Série D do Campeonato Brasileiro, mas que também participará da Copa Paulista, torneio organizado pela Federação Paulista para clubes que não têm divisão nacional. Luz estreia na competição em 14 de setembro e se for campeã como no ano passado, vai jogar até dia 16 de novembro uma Copa Paulista mais enxuta, mais curtinha, que vai contar com 17 times divididos em 4 grupos. As equipes se enfrentam em turno e retorno dentro do mesmo grupo. Os 2 primeiros colocados passam para a fase de mata-mata com quartas, semi e final em 2 jogos. Portuguesa caiu no grupo com Juventus, São Caetano, Taubaté e Atibaia. A estreia da Lusa está marcada para o dia 14 contra o Juventus às 15 horas no Canindé. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que empatou com o Curitiba, vice-líder da Série B, no Couto Pereira. O Vasco ainda saiu na frente. Adivinha de quem foi o gol? Óbvio que do Germancano. O gol de empate do Curitiba foi marcado pelo Léo Gamalho. Queria falar um pouquinho sobre o Cano antes de contar sobre a classificação dos 2 times na Série B. Com o gol dessa terça-feira, o Cano alcançou 37 gols pelo Vasco da Gama, tornando-se o segundo maior artilheiro estrangeiro da longa história do Vasco. 37 gols ao lado do paraguaio Silvio Parodi. Primeiro colocado dessa relação é o uruguaio Vila Doniga, 83 gols marcados entre 1938 e 1942. É legal contar que o Cano precisou de 74 jogos para alcançar esses 37 gols, ainda tem mais 2 assistências. Na atual temporada os números seguem bem bons. São 23 jogos, 13 gols e 1 assistência. Com o empate dessa terça-feira, o Vasco perdeu uma posição, caiu do 5º para o 6º lugar. Nesse momento tem 17 pontos conquistados. O 4º colocado é o Guarani com 19, 2 pontos a mais. Já o Curitiba, com empate, se manteve na 2ª colocação, 21 pontos conquistados. Tem um jogo a menos do que a maioria dos times. O empate, na teoria, é bom para o Vasco, empatou com o vice-líder fora de casa, mas na prática, diante das oportunidades criadas, especialmente no segundo tempo, dá para dizer que o torcedor vascaíno está lamentando esse empate. Bora falar agora sobre o Corinthians, que vai buscar reforços. Tenho contado para vocês já há algum tempo que o Duílio Monteiro Alves, o presidente do clube, havia mudado sua filosofia e estava em busca de 3 ou 4 reforços. Nessa terça-feira, o Duílio deu uma entrevista à Rádio Massa FM,
confirmando a notícia que eu já havia contado para vocês alguns dias atrás. Ele contou que serão contratados mais ou menos 3 jogadores. E a ideia é trazer jogadores de peso, pelo menos 1 ou 2. Como é que o Corinthians se viu em condição de contratar? Até agora, desde o início da temporada, nenhum reforço chegou. Depois de abrir mão de 17 jogadores do time principal, sejam eles com contratos ou que estavam emprestados, o Corinthians economizou cerca de 4 milhões de reais mensais. A folha caiu de 14 para 10 milhões por mês. E diante desse refresco e da necessidade de dar uma melhorada no elenco, o Duílio Monteiro Alves, o Silvinho e o restante da comissão técnica trabalham em busca de jogadores. Alguns nomes mais especulados do Paulinho e do Renato Augusto. Contei para vocês nos últimos dias que o Renato Augusto tinha um acordo verbal com o Flamengo, só que o departamento de futebol acabou tendo esse acordo melado. Outros departamentos do clube, como o departamento financeiro, cancelaram o acordo, dizendo que o Flamengo não vai investir aquilo que havia sido prometido no Renato. Como o Renato ficou sem o Flamengo, a partir daí está livre o caminho para o Corinthians, embora o Grêmio também tenha interesse na contratação do ex-jogador alvinegro. O Renato antes precisa, obviamente, rescindir seu contrato com o Beijing Goan, daqui a pouco eu falo mais sobre ele e também sobre o Paulinho. A busca do Corinthians por um centroavante também existe e o grande problema é a dificuldade financeira e a falta de opções no mercado. Prometo, assim que surgirem mais nomes, trazer para vocês. Já ia me esquecendo de trazer as principais declarações do Duílio nessa entrevista. Abre aspas. Sobre Renato Augusto a gente não consegue ter números ainda, não chegamos nisso, apenas uma consulta. Ele é amigo, trabalhamos juntos, temos conversado muito sobre o retorno um dia, tanto com ele quanto com o Paulinho. E aí o presidente do Corinthians completa, mas depende da parte financeira, da vontade deles. Bora falar agora sobre o Fluminense, que estreou muito bem na fase de oitavas de final da Libertadores, venceu o Cerro Porteño no Paraguai por 2-0, gols do Nenê e do Egídio. E os gols saíram no segundo tempo, obviamente. SofaScore, que é um site de estatísticas, trouxe informações bem interessantes sobre o comportamento do Fluminense na atual temporada. 8 gols marcados no primeiro tempo pelo Flu em 2021. 43 gols marcados pelo Fluminense no segundo tempo das partidas dessa temporada. 8-43, só para vocês entenderem como o comportamento do Fluminense melhora na etapa final. O Flu precisa de 196 minutos para marcar cada gol no primeiro tempo. Já no segundo tempo, cada gol sai a cada 36 minutos. Antes de mudar de assunto, só lembrar que o Fluminense passa para a próxima fase, mesmo se perder por um gol de diferença dentro de casa, e o Arce, ex-jogador de Palmeiras e Grêmio, que é o técnico do Cerro Porteño, saiu revoltado com a arbitragem. Ele chegou a dizer que o que ocorreu em campo foi um assalto à mão armada. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que conseguiu empatar com o Boca Juniors em 0-0 na Bombonera. Dava até para fazer mais. Boca Juniors está longe de assustar. O Atlético conseguiu dominar as ações no primeiro tempo, sofreu um pouco mais na etapa final. O grande problema desse 0-0 é que qualquer empate com gols no Mineirão classifica o Boca Juniors. Vale a lembrança de que o gol fora de casa na Libertadores da América segue valendo como critério de desempate. Ou seja, empate em 0-0, pênaltis, qualquer empate com gols, classificação do Boca Juniors, o Atlético vai precisar vencer o Boca dentro de casa. Acho que é uma missão, não das mais fáceis, mas uma missão extremamente possível para o elenco do Atlético, que é superior ao do time argentino. Isso ficou bem claro durante o jogo. Só para lembrar que os argentinos reclamaram muito da anulação de um gol. Esse gol foi anulado pelo VAR. Para mim, falta claríssima em cima do Nathan Silva. Mas o Boca Juniors não costuma ver árbitros de vídeo interferirem em gols. Imagino que se o estádio estivesse cheio, dificilmente esse gol seria anulado. Queria contar também a respeito de Tietê. No programa do Nicola, não sei se foi da terça ou da segunda-feira, tem alguma confusão com dias, tantos dias, vocês me perguntaram sobre a possibilidade de o Tietê ser comprado pelo Atlético. Ele está emprestado pelo São Paulo até o fim do mês de abril, comecinho do mês de maio da próxima temporada. Fui checar essa história com o dirigente do Galo para comprar o Tietê. O Galo vai precisar de 23 milhões de reais, mas esse assunto nem está sendo discutido por agora e nem será. O Atlético tem convicção de que não tem por que antecipar um movimento como esse, vai esperar até o fim do contrato de empréstimo para avaliar o momento do Tietê, se vai valer a pena ou não fazer esse investimento. Crise econômica, pandemia, falta de receitas, para que você vai gastar 23 milhões de reais sem ter a confirmação de que o Tietê vai valer a aposta? Pelo menos até esse momento,
a avaliação interna dos dirigentes do Galo é de que o Tietê tem ido bem. Bora falar agora sobre o São Paulo, o único clube brasileiro que se complicou quando o assunto foi competição sul-americana disputada nessa terça-feira. Falei para vocês da vitória do Fluminense fora de casa, do empate em 0x0 do Atlético Mineiro contra o Boca na Bombonera. A gente teve também 2 brasileiros em campo na Sul-Americana. O Grêmio vencendo a LDU por 1x0, jogo em Quito. Gol de Léo Pereira, o Grêmio precisava de mais de uma vitória, vem numa sequência horrorosa no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense, que faz boa campanha no Brasileirão, também vai bem na Sula. Vitória por 1x0 contra o América em Cali, na Colômbia. O gol foi marcado pelo Nicão de pênalti. O Grêmio e o Atlético Paranaense fazem as partidas da volta, podendo empatar para se classificar para a próxima fase de mata-mata da Sula. Já o São Paulo ficou no 1x1 com o Racing dentro de casa. 2 motivos justificam esse tropeço tricolor. Primeiro deles, a série de desfalques. São inúmeros problemas físicos. São Paulo não teve, por exemplo, nessa terça-feira, o Rigoni, que tem jogado bem, o Miranda, que mais uma vez se contundiu, o Luciano, que vive no departamento médico, o William, recém-contratado, contratado para esse ano, e o Éder, que começou jogando e saiu com 26 minutos do primeiro tempo. É importante lembrar que quase todos os jogadores do São Paulo na atual temporada já se contundiram. Só para citar alguns: Benítez, Luan, Lisiero e companhia limitada. Isso tem gerado uma série de problemas e dificuldade na manutenção do time titular. O Crespo também não contou na partida dessa terça-feira com o Daniel Alves servindo a seleção olímpica, com o Bruno Alves suspenso. Volta para a próxima partida o zagueiro. Daniel Alves só se reapresenta em mais ou menos 30 dias. O 1x1 foi construído com gols no primeiro tempo. O Vitor Bueno, que entrou no lugar do Éder, aproveitou uma falha ridícula do Arias, goleiro do Racing, para fazer 1x0. O mesmo Vitor Bueno, cara a cara com o Arias, teve a chance de fazer o 2x0, perdeu. O Rodrigo Nestor também poderia ter ampliado o placar e chutou por cima. O castigo veio no finalzinho do primeiro tempo. O atacante Copete recebeu a bola de costas para o gol, fez o giro, bateu e conseguiu o gol do empate. 1x1 ruim para o São Paulo, que não vai, por exemplo, poder empatar em 0x0 na Argentina. 0x0 classifica o Racing para a próxima fase. A boa notícia para o São Paulo é que Rigoni e Miranda talvez voltem para a partida decisiva na Argentina. Queria contar para vocês também sobre a audiência do jogo no SBT, 10,2 pontos de média de audiência com picos de 12 em São Paulo. Segunda colocação para o SBT no ranking da audiência, só atrás da Globo, que registrou média de 22 pontos. A Record ficou com 8,8 pontos e a Band ficou com apenas 1,1 ponto. Antes de mudar de assunto, só mais 2 observações. 8º jogo do São Paulo contra o Racing na história e nenhuma vitória. Até esse momento são 3 empates e 5 derrotas. E o Pablo, que fez seu 7º jogo no Campeonato Brasileiro no fim de semana, nem sequer saiu do banco na partida dessa terça-feira. O Crespo preferiu colocar o Marquinhos, que nunca havia feito uma partida completa pelo time principal. O Marquinhos entra no segundo tempo, mas o Pablo não sai do banco de reservas. Para fechar o vídeo com informação exclusiva, quero contar um pouquinho sobre os salários dos brasileiros que atuam na China. Vários deles viraram pauta no futebol brasileiro com a possibilidade de retorno. Casos do Paulinho, do Renato Augusto, do Roger Guedes, tem também o Alex Teixeira. Vou contar sobre os salários deles e de outros jogadores brasileiros que atuam por lá. Começando pelo Paulinho, que já nem tem mais vínculo com o Guangzhou Evergrande. Ele havia sido comprado ou recomprado pelo Guangzhou do Barcelona por 50 milhões de euros e tinha direito a um salário anual de 14 milhões de euros. Trazendo para a nossa moeda e dividindo por 12, dá para dizer que o Paulinho embolsava 7 milhões de reais por mês no Guangzhou Evergrande. Se o Corinthians oferecer só 10% daquilo que o Paulinho recebia, 700 mil reais por mês, é mais ou menos quanto ele poderia ganhar no Corinthians. A proposta alvinegra gira na casa de 1 milhão de reais, bem menos do que nos tempos do futebol chinês. O Alex Teixeira ganhava quase tanto quanto o Paulinho, outro jogador comprado por um caminhão de dinheiro. O Jiangsu Suning havia pago 50 milhões de euros para tirá-lo do Shakhtar Donetsk. O Alex Teixeira estava quase certo com o Liverpool, mas diante dessa proposta gigante, o Alex Teixeira acabou se mudando para a China, onde embolsava 6 milhões de reais por mês. Outro jogador que já não tem mais vínculo com o Jiangsu Suning, o contrato acabou em dezembro e desde então o Alex Teixeira tem curtido férias forçadas, parece muito pouco preocupado em voltar a atuar profissionalmente. Roger Guedes ganha atualmente no Shandong Luneng
3 milhões de reais por mês. O contrato termina em um ano. O Paulo Pitombeira, que é seu empresário, e o Roger Guedes tentam chegar a um acordo com o Shandong Luneng para a rescisão do contrato de forma amigável. Se esse contrato for de fato rescindido, Roger pode voltar a atuar no futebol brasileiro sem o pagamento de uma multa. Você vai lembrar que quando o Palmeiras negocia o Roger Guedes com o Shandong Luneng, o Alexandre Matos coloca uma multa de 3 milhões de euros para o caso de vinda do Roger Guedes por empréstimo. Se ele rescindir o contrato com o Shandong, não há pagamento de multa rescisória, ele passa a ser um jogador livre e pode escolher o clube brasileiro onde quiser jogar. Renato Augusto é o que menos ganha entre todos esses citados. 2 milhões e meio de reais. É o que menos ganha, mas ganha bastante. 2 milhões e meio de reais por mês. Trata-se de um salário incompatível com qualquer jogador de futebol no Brasil. O cara que mais ganha por aqui é o Dudu, que embolsa 2 milhões e 100 mil reais por mês no Palmeiras. O Renato Augusto tem 5 meses de salários atrasados no Beijing Goan. Até por isso tenta chegar a um acordo nos próximos dias com o clube chinês. Ele interessa a Corinthians, Grêmio, entre outros clubes. Bora falar sobre outros brasileiros que também atuam na China e ganham bastante? O topo dessa lista é ocupado pelo Oscar, lembra dele? Ex-jogador da seleção, do São Paulo, do Internacional, fatura atualmente no Xangai SIPG 12 milhões de reais por mês. A gente está falando de algo na casa de 150 milhões de reais por temporada, livres de impostos. Todos esses números que eu passei para vocês, todos livres de impostos. Além do Oscar, o Hulk, recentemente contratado pelo Atlético, no mesmo Xangai SPG, embolsava 11 milhões de reais mensais. Veio para jogar no Galo por algo na casa de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil reais por mês. Ou seja, perdeu 90% do seu salário na comparação com os vencimentos chineses. Por fim, queria contar sobre o Ricardo Goulart, ex-jogador do Palmeiras, voltou para o Guangzhou Evergrande, por lá fatura 6 milhões e meio de reais mensais. Tá bom para você? Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quem curtiu, não esquece de dar like. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê à tarde com mais um vídeo e a partir das 11h20 da noite com o programa do Nicola. Combinado? Até mais. Tchau, tchau.